Bem-vindos a mais esse mini curso, que trataremos a respeito da temática de direitos humanos e educação, tentando manter um enfoque com relação às tensões existentes entre igualdade e diferença, a partir da visão da professora doutora Vera Maria Ferrão Candá. Eu me chamo Gustavo de Souza Costa, e a minha intenção aqui é lançar reflexões iniciais a respeito dessa temática de direitos humanos e educação, sem a pretensão de esgotar esse mesmo tema. E para iniciar nossa fala, a gente precisa compreender o que seriam esses direitos humanos. E essa construção, como compreendemos hoje, ela surge a partir de 1948, no contexto da Conferência de Viena, e que tem como fruto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. É um documento de caráter político-jurídico que vem trazendo um rol daquilo que é reconhecido como direito básico para a vida e convivência humana digna. E como estamos falando de direitos que são considerados básicos e essenciais para a vida humana digna, reconhecemos isso justamente porque ele passa e atravessa o nosso dia a dia. Direitos como liberdade de locomoção, liberdade de expressão e até o próprio direito à educação são direitos reconhecidos como essenciais para a vida e convivência humana. Então, conhecer desse assunto é bastante importante justamente porque essas temáticas atravessam o nosso dia a dia, sejam por conta das próprias violações desses nossos direitos humanos, ou como, a partir do seu reconhecimento, cria-se e reconheça-se os mecanismos para cobrá-los. Trazendo para o contexto do Brasil, dentro dessa perspectiva de direitos humanos, a nossa Constituição Federal de 88 elenca, no seu artigo 1º, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana como um fundamento da República Federativa do Brasil. O que significa dizer, observe a importância disso, que o documento na qual ocupa o topo do ordenamento jurídico e, portanto, o topo das instituições e dos órgãos que integram o Estado brasileiro, diz que esse mesmo Estado brasileiro será alicerçado em cima da ideia da proteção da dignidade da pessoa humana. Um outro ponto que é muito importante a gente considerar é que esses direitos humanos são uma construção histórica. O que significa dizer que eles não estão dados, eles não estão finalizados e eles não são rígidos quando consideradas as mudanças sociais, e que essas mesmas mudanças sociais elas poderão se influenciar e modificar todo esse rol de direitos humanos que hoje é reconhecido. Por isso mesmo, e por esses direitos humanos estarem tão ligados à construção histórica da sociedade na qual eles se referem, é que hoje essa perspectiva dos direitos humanos deve se valer e deve se ocupar de temáticas como a globalização e os choques de culturas que são decorrentes e são consequências dessa globalização também devem ser pensados e regulados pelos direitos humanos. E dessa mesma forma, a partir principalmente dos anos 60 e 70, com o surgimento e com a reafirmação identitária de certos grupos étnicos e culturais, os direitos humanos também precisam olhar para essa diversidade cultural e essa diversidade de expressões culturais que existe dentro da comunidade humana. Por que eu pontuo essas duas questões? Justamente porque os direitos humanos, quando nasce, ele preconiza e coloca como protagonista a ideia de igualdade. Justamente porque ele nasce em 1948, a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos, após um contexto de Primeira e Segunda Guerra Mundial, na qual, na tentativa de não nos vermos mais em situações trágicas como ocorreram nessas guerras, a necessidade de promover uma igualdade formal entre os homens. Ou seja, de maneira que cada indivíduo será reconhecidamente como igual e que a sua própria condição enquanto ser humano não poderá ser colocada num plano inferior e que, por conta disso, sofrerá tratamentos degradantes. No entanto, como eu já disse, os direitos humanos, por estar conectado a esse desenvolvimento social,
e esse desenvolvimento social surge na direção dessa afirmação de novas identidades sociais, há, portanto, uma crise daquela antiga abordagem dos direitos humanos para com a abordagem que hoje se desenha para atender essa diversidade cultural. E onde mora a questão entre igualdade e diferença aqui? É que esses novos direitos humanos precisam agora reconhecer, e isso através de um processo de ressignificação, de recontextualização, essas novas identidades étnico-culturais, bem como os elementos que compõem essas mesmas culturas, e criar mecanismos para que essas proteções e para que essas garantias sejam, de fato, levados para o mundo e para o caso concreto, e não permaneça tão somente ao plano do dever ser, ou seja, ao plano teórico. E para que isso ocorra, então há, portanto, esse deslocamento de ênfase, na qual os direitos humanos ainda reconhecem, sim, esses princípios de igualdade, mas também reconheça, para além desses princípios, o direito à diferença e o direito também de reafirmar as suas diferenças, bem como os elementos que compõem essa diversidade cultural. E para que isso aconteça, para que consiga haver essa superação do antigo paradigma dos direitos humanos, é preciso analisar isso a partir de uma abordagem dialógica. Ou seja, é necessário travar um diálogo intercultural para que seja reconhecido a necessidade de superação das desigualdades sociais, ao mesmo tempo em que reafirma os elementos culturais diversos. Então, considerando esse diálogo intercultural, a gente cai no multiculturalismo. E esse multiculturalismo pode ser concebido de diversas formas. Mas o que nos interessa aqui, agora, e também para a professora doutora Vera Maria Ferrão Candal, é o multiculturalismo aberto e interativo. Justamente porque ele pressupõe a promoção deliberada de interrelações e interações entre esses grupos culturais, bem como rompe com aquela visão essencialista de culturas e identidades. O que significa dizer isso? Esse multiculturalismo, que tem um enfoque essencialista, ele se volta para uma essência cultural e acaba por reconhecer as culturas como imutáveis e que não há a necessidade, portanto, de manter uma interação dialógica entre essas culturas. Então, portanto, essas culturas se fecham em si mesmas, criando, dessa forma, apartheids sociais contemporâneos. E a nossa abordagem aqui é justamente fugir desse fechamento em si mesmo das culturas e que passe, na medida do que é possível e na medida do que é a intenção dos indivíduos que integram essas culturas, uma abertura dialógica e interativa. Esse multiculturalismo aberto, ele também reconhece os mecanismos de poder existente entre as culturas. Ou seja, ele não nega a relação de poder que existe com uma cultura, de uma cultura para com a outra, e nesse não negar, cria-se e abre a possibilidade de pensar mecanismos para superar esses mecanismos de poder existentes entre culturas. Da mesma forma em que admite uma articulação entre igualdade e diferença. Ou seja, reconhece a necessidade de promover a superação de injustiças sociais, que são atravessadas por desigualdades sociais, ao mesmo tempo que considera a diferença desses grupos culturais e reafirma o direito de existência desses mesmos elementos culturais que compõem essa diversidade cultural. E aqui a gente chega na ideia de educação e direitos humanos propriamente dito. Antes de tudo, a gente precisa reconhecer a educação como, para a nossa Constituição, um direito fundamental, social de segunda geração, e para os debates de direitos humanos internacionais, como um direito básico e essencial à vida e convivência digna humana. Então, primeiro, há necessidade de
de universalizar o acesso à educação. E é exatamente isso que os primeiros debates a respeito de direitos humanos vêm trazendo, esse acesso universal. Só que, a partir desse acesso universal, há necessidade de pensar uma interação e uma abordagem multicultural. Não é suficiente apenas o mero acesso, mas é necessário que esses indivíduos que acessem essa educação não tenham a sua cultura apagada ou diminuída ou silenciada nesse contexto educacional. Então, a educação também deve passar a ter uma abordagem que vai em direção ao aprimoramento da vocação ontológica do ser humano, ou seja, reconhecer esse indivíduo em toda a sua extensão e não se valer de uma educação apenas voltado para o aprimoramento técnico e profissional, mas sim a partir e tendo uma visão holística e universal desse indivíduo. E reconhecendo também a educação como uma forma de socialização. Mas não só isso, reconhecendo a própria socialização, a própria interação do indivíduo com a sua comunidade, a interação do indivíduo com a cultura na qual ele faz parte, como um próprio processo de educação. E quando reconhece isso, reconhece também a necessidade de levar e de promover o debate em direitos humanos, não somente no ambiente escolar, mas também no próprio ambiente social, cultural e da própria comunidade desse indivíduo, para além, como eu já disse, do ambiente escolar. A necessidade de pensar também uma educação para promover esses debates em direitos humanos e uma educação em direitos humanos, como uma educação na qual ela irá promover uma cidadania participativa. Se a educação não tem a capacidade de aprimorar os mecanismos democráticos, os mecanismos de diálogo, os mecanismos de interação entre indivíduos, então, fortalecendo a sua cidadania participativa, essa educação está falhando no que se refere a promover esses debates em direitos humanos e em se fazer fundamentada em direitos humanos. Então, estaria o Estado falhando na superação daquelas velhas injustiças sociais. E dentro desse contexto, a superação desses problemas sociais, dessas injustiças sociais, passam por políticas de igualdade e reconhecimento das diferenças. O que a gente está tentando tratar aqui é que essas políticas de igualdade, elas são sempre baseadas na ideia de superação, quase sempre baseadas na ideia de superação das injustiças sociais, e não como forma de apagamento dos aspectos culturais que atravessam essas identidades. Justamente porque ela deve reconhecer essas diferenças e preservar os direitos à proteção dessas diferenças. E, nesse sentido, a nossa autora, Ora Tratada, ela traz núcleos como ideias e caminhos para se atingir essa educação com abordagem multicultural, uma educação que reconheça a diversidade cultural e que, no sentido de promover o respeito a essas igualdades, essas diferenças, não acabe caindo numa certa tendência de homogeneização cultural, e ela traz justamente esses núcleos aqui, que é desconstruir. Essa ideia de desconstrução, ela passa pela desconstrução de estereótipos e preconceitos que surgem dentro desse ambiente social de uma cultura para com relação à outra. Então, a superação desses estereótipos se faz importante no momento em que a gente articula essa ideia de igualdade e de diferença, na promoção da superação dessas desigualdades sociais, ao mesmo tempo que reconheça as diferenças dos indivíduos e dos grupos étnicos que compõem um determinado espaço. E para que isso ocorra, é importante também que a gente resgate a construção histórica, o processo de formação dessa comunidade, o processo de formação dessa cultura dentro desse espaço, tentando estabelecer, na medida do que é possível, lógico, os pontos de intersecção, os pontos de interação entre essas culturas dentro do seu processo de construção histórico nesse ambiente
educacional e nesse ambiente histórico. E, por fim, essa ideia de promoção, ela abarca todas as demais, uma vez que é promover, de fato, e de forma integral, essa conversa e essa educação multicultural, justamente porque a ideia aqui não é debater essa multiculturalidade apenas em espaços, apenas em datas específicas, mas promover esse diálogo no cotidiano educacional. E é nesse sentido que eu finalizo a minha fala. Aqui estão os artigos na qual eu me baseei para fundamentar essas interações e essas reflexões iniciais a respeito de direitos humanos e educação. E muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz de poder participar desse evento e trazer, mesmo que de forma introdutória, incipiente, esse debate a respeito de direitos humanos, com enfoque na educação, sempre mantendo esse diálogo com relação à multiculturalidade e à superação das injustiças sociais, mas sem desconsiderar cada uma desses componentes culturais que integra a sociedade brasileira.